Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, amém? Graças a Deus, estamos felizes em ter chegado até aqui esta noite e gratos ao Senhor pela receptividade desta igreja. Estamos felizes e satisfeitos com Cristo, porque Ele tem nos dado a sua direção para os nossos passos. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor, no texto de Lucas, capítulo 1, o versículo 43. E no texto que fora feita a leitura da palavra, Lucas capítulo 2, nós leremos apenas o versículo 7. Lucas capítulo 1, versículo 43, e Lucas capítulo 2, o versículo 7. Se você encontrou, me confirme dizendo amém. Diz assim: e de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Repita comigo: meu Senhor. Lucas capítulo 2, versículo 7. E deu à luz o seu filho primogênito, e o envolveu em panos, deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Mantenha a sua Bíblia aberta, irmãos, por favor, não feche. Estaremos consultando esta e outras passagens da Escritura. Repito mais uma vez, estamos felizes pela direção que o Senhor nos deu de, a partir deste ano de 2024, a partir de agora, então, estarmos congregando nesta igreja. Foram 17 anos ali na congregação Cântico de Moisés, a metade do meu tempo de vida, e por uma direção do Senhor, viemos aqui, e aqui estamos, e não foi sofrido para nós, devido ao fato de conhecermos essa igreja, uma igreja que faz parte da minha história, faz parte da minha adolescência e juventude. Nós víamos todas as terças-feiras cultuar ao Senhor aqui no círculo da oração, e muito de Deus recebemos aqui no círculo da oração, e agora estamos disponíveis a servir ao Senhor juntamente com os irmãos que aqui congregam. Então, louvo a Deus pela vida do pastor que nos recebeu, que Deus continue abençoando em nome de Jesus, e todos os obreiros que aqui estão. Meus irmãos, em se tratar de um culto alusivo ao Natal, não poderia tratar de um outro assunto a não ser este, que é um assunto que particularmente me empolga e enche a minha alma de alegria, porque nós estamos tratando a respeito do momento em que Deus rompe os véus da eternidade e passa a habitar fisicamente como um homem entre nós. Aqui nós temos 2 versículos, e eu fiz questão da leitura destes por conta de algumas palavras que evidenciam aquilo que eu estarei tratando essa noite. No primeiro versículo que lemos, Lucas capítulo 1, versículo 43, Isabel, prima de Maria, a mãe do Senhor, utiliza um vocábulo, uma palavra que é muito importante para nós. Apesar do anjo, ao aparecer a Maria, disse que aquele ente que dela nasceria seria chamado Santo e Filho de Deus, em Lucas 1:35. Esta exclamação de Isabel também é muito importante. Primeiro, em Lucas 1:35, o anjo diz que o menino que nasceria seria chamado Filho de Deus, e isso naquele contexto já implicava muita coisa, porque o filho de alguém é da mesma essência que este alguém. Então, quando o anjo diz que Jesus seria chamado Filho de Deus,
ele estava afirmando que Jesus era ou é da mesma essência que o Pai. Esse contexto histórico você pode conferir em João capítulo 5, versículo 19, quando os fariseus ficam irados com Jesus, pois ele se autoafirma filho de Deus, e os fariseus, entendendo isso, o acusavam de blasfêmia, porque dizer-se filho de Deus era fazer-se igual com o Pai. E aqui em Lucas 1, 43, o autor bíblico diz que a Isabel chama Jesus de meu Senhor. A palavra Senhor, aqui neste texto, não tem a ideia de mera ou simples reverência, como nós aqui utilizamos no nosso contexto brasileiro. Nós chamamos de Senhor aquela pessoa em quem nós vemos uma autoridade sobre nós. Chamamos de Senhor os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, uma pessoa mais velha. Mas aqui a implicação de Senhor era a mesma que eles usavam para se referirem aos reis, que eram chamados de soberanos. Então, quando Isabel chama Jesus de Senhor, ou Maria de a mãe do meu Senhor, Isabel estava admitindo que aquele que estava no ventre da sua prima era alguém que poderia ser chamado soberano. E é interessante notar que Isabel diz isso após ter sido cheia do Espírito Santo. Isabel profetiza aqui. O Espírito revela a Isabel quem estava no ventre de Maria. E o Espírito diz claramente: olha, este que está no ventre da sua prima é o soberano Rei do universo. E aqui no capítulo 2, versículo 7, nós temos o autor sagrado Lucas registrando que Maria deu à luz ao seu filho primogênito. Só um parêntese aqui, este texto é chave para combatermos aquela ideia de que Maria foi sempre virgem. O texto bíblico é claro: Jesus foi o primogênito de Maria, o primeiro de Maria. Não diz de José, diz de Maria, o primeiro de Maria. Porque o primeiro, primogênito, significa aquele que vem antes de outros. Jesus, por geração, é o Filho unigênito do Pai. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, porque Ele é o único que veio do Pai. Nós somos filhos por adoção. Nós somos filhos de Deus, mas filhos adotivos. Deus nos assume a nossa paternidade, nos tomando como seus. Mas Jesus, como dizem os credos antigos, Ele é eternamente gerado pelo Pai. E aqui, em referência a Maria, o texto diz que Jesus foi o seu primogênito. E o texto diz que ela o envolveu em panos e o deitou numa manjedoura. E neste ponto da mensagem, que eu desejo citar o tema da minha pregação esta noite, eu peço por favor que você não se escandalize, porque a história do Natal nada mais é do que a história disso que eu vou citar agora. A minha mensagem tem como título: o Deus de fraldas. Repita comigo: o Deus de fraldas. Por que o Deus de fraldas? Porque o anjo diz a Maria: o ente que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus, em João 5,19, diz ser filho de Deus, e os fariseus ficam irados porque esta expressão admite que ele é igual ao Pai. Aqui Isabel diz que no ventre de Maria estava o seu Senhor. Ela está dizendo que no ventre de Maria estava o soberano. Agora em Lucas capítulo 2, versículo 7, diz que Maria o envolveu em panos, o envolveu em fraldas. E esta é a mensagem maravilhosa, deslumbrante e até mesmo romântica do Natal. Deus rompeu o véu da eternidade, desceu entre os homens, nasceu de uma virgem e se submeteu a ser colocado numa manjedoura, envolto em fraldas. Para quê? Para selar o plano redentor para a humanidade. Irmãos queridos, eu
Eu sei que é um tema um pouco sensível, visto que por reverência, por respeito ao Senhor, por temor, às vezes nós nos limitamos a não admitirmos certas coisas. Mas eu quero que você entenda, quando Jesus desceu do céu para a terra, quando Ele é gerado no ventre da bendita Virgem Maria, nós não temos ali um ser como os deuses da mitologia grega, queridos jovens e adolescentes. Hércules, que era 50% homem, 50% divino. Não! Nós temos alguém plenamente homem, plenamente divino. E eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em João capítulo 1, para arrematarmos esse raciocínio. Olha que lindo, olha que mensagem bela. Era a mensagem que percorria a igreja primitiva naquela época. João capítulo 1, versículo 1 e também o versículo 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. As testemunhas de Jeová buscam dizer que o Verbo era um Deus, só que no texto grego não existe este artigo indefinido. O texto é sem artigo. O Verbo era Deus, o Verbo era divino. Então repita comigo, por favor. O Verbo é igual a Deus. Versículo 14. E o Verbo se fez carne. O Verbo é igual a Deus. Então João está querendo dizer o que aqui? Que Deus se fez carne. Olha o raciocínio. João 1, versículo 1. O Verbo era Deus. João 1,14. O Verbo se fez carne. Quem se fez carne? Deus. Deus se fez carne. É mais ou menos o seguinte. Deixa eu fazer um envelope aqui. Já fiz. Você tem essa aliança de ouro. Ouro representa valor, realeza, representa riqueza, e o material do ouro é infinitamente mais resistente e valioso que o material do papel. O papel, frágil, efêmero, passageiro. Se eu molhar, eu trabalho com esta aliança, me banho com esta aliança, e até agora ela não perdeu nada da sua cor, nada do seu valor. As águas não deturpam quem esta aliança é. Não é a mesma coisa este papel. Se cair água sobre ele, um pingo de água, ele já perde a sua forma, porque ele é frágil. Então nós temos Deus deixando sua glória, sua realeza, conforme Paulo nos ensinou em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 6. Agora, envelopado neste tabernáculo de carne, acrescentou a si mesmo a fragilidade da natureza humana, acrescentou a si mesmo a efemeridade de um corpo de carne. Para quê? Para selar entre nós o nosso pacto de salvação diante de Deus, o Pai Todo-Poderoso. Deus se fez carne. Deus agora estava numa manjedoura, envolto em panos, o Deus de fraldas. Para quê? Para que eu e você hoje pudéssemos dizer com toda a convicção do nosso coração, em alto e bom som, que Deus deixou o esplendor de sua glória para perdoar os pecados dos homens, morrendo na cruz do Calvário, nos dando salvação, liberdade e perdão, nos dando alegria, nos dando aquilo que eu e você não poderíamos comprar. É interessante que alguns elementos desse ato, esse ato se chama encarnação. Não confunda com reencarnação. Reencarnação é uma doutrina que não é bíblica. Já a encarnação fala do ato de Deus se tornar carne.
E existem alguns elementos da encarnação que muitas vezes nós deixamos passar desapercebidos. E é aqui que reside a beleza da redenção. Irmãos, o sustentador do universo, a Bíblia diz em João 1, versículo 3, que sem Ele nada do que foi feito se fez. Tem até um hino que as irmãs cantam, né, que Ele tem o universo na palma da mão. Agora imagine Jesus, o Deus Filho, que João disse que sem Ele nada do que foi feito se fez. Agora, Ele que sustenta todas as coisas, sustentado nos braços da sua mãe Maria, carregado por José de um lado para o outro, aquele que te carrega nos braços, sendo carregado, aquele que é o pão da vida, dizendo: tenho fome. E entenda uma coisa, todos os atributos humanos de Cristo eram reais. A vida de Cristo não foi um teatro. Quando Ele dizia tenho fome, é porque Ele tinha fome mesmo. Quando Ele dizia tenho sede, de fato Ele tinha sede. Por quê? Ele assumiu nossa plena humanidade. E pasme, não me chamem de herege, mas quando Ele perguntava algo, era porque na sua natureza humana Ele precisava saber. Às vezes a gente, irmãos, nós temos o hábito de divinizar a humanidade de Jesus. O que é que a gente diz normalmente? Não, Ele pergunta a Bartimeu: o que queres que eu te faça? Porque ele só queria ouvir de Bartimeu, porque ele já sabia. Mas Jesus, na sua humanidade, como homem, Ele precisava saber. Porque Ele era homem pleno, completo, homem limitado às nossas limitações. Mas é lindo. E é aqui, queridos irmãos, que a nossa mente dá nó, porque nós daqui do Ocidente temos o hábito de querer entender tudo. A gente não se contenta com o mistério, a gente quer entender. Mas quem poderá entender Deus? Me diga. Um Deus que se entende bem em sua plenitude, Ele deixa de ser Deus para ser apenas um objeto de estudo. Me permitam, senhores pastores, obreiros, quem de vocês, ao ler a Bíblia, não chegou em um momento que disse assim: meu Deus, eu não estou entendendo isso. Como é que o Senhor fez isso? Alguém aqui já passou por isso? Eu já, constantemente. Por quê? Nosso Deus é extremamente superior ao que nossa mente humana consegue conceber e imaginar. Mas esse Deus não precisa que você entenda Ele na sua plenitude. Ele só quer que você creia e confie nele. Agora imagine comigo uma coisa. Eu dou aula num seminário teológico aqui em Campina. E quando eu cheguei nesse ponto da mensagem que eu vou dizer agora, eu tive que parar. Porque a classe caiu em pranto, irmã Maria Vieira. Caiu em pranto. Filipenses capítulo 2 diz que Ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Igual em quê? Na sua glória, na sua forma. E qual é a forma de Deus? Jesus disse à mulher samaritana que Deus é Espírito. Como Espírito Ele é informe, não tem uma forma palpável como nós. Mas a Bíblia diz que Ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se esta forma. Ele, porque Ele quis, de livre e espontânea vontade, Ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e sendo obediente até a morte e morte de cruz.
Paulo diz em Colossenses 2,9 que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Sabe o que isso significa? Que depois que Jesus foi assunto aos céus, ele não mais voltou à forma antiga, ele permanece com o corpo, mas agora glorificado. Não sei se caiu a ficha, eu acho que ainda não. Mas Jesus, depois que nasceu da Virgem Maria, depois que foi envolto em fraldas, por causa da obra da redenção, ele nunca mais voltará a ter a forma que tinha anteriormente com o Pai. Jesus agora, a partir da redenção, ele passa a ter a forma corpórea, glorificada, todo poderoso, mas por causa da minha e da tua salvação, ele assume a nossa humanidade e permanece como um homem glorificado diante de Deus, mas agora habitando nele toda a plenitude da divindade, por amor à minha e à tua alma. Aí o que é que fazemos muitas vezes? Você veio aqui esta noite nos visitar, você veio aqui essa noite, quem sabe pela primeira vez, aí permanece nos teus pecados, permanece desobediente. Honre esta noite a obra redentora de Jesus ao descer do céu para a terra, tornando-se semelhante a nós. Honre isto essa noite, crendo nele, obedecendo ele, se entregando a ele, para que a tua vida nunca mais seja a mesma. Você já parou para pensar? O Criador do universo, aquele de quem Adão ouviu as primeiras palavras, irmã Judite, agora com um ano e meio, e José de um lado, diga papai, e Maria do outro, não, diga mamãe. E o pequeno Deus, o Deus homem em sua forma infantil, dizendo mãe. Você parou para pensar nisso? Na beleza disso tudo? Esta é a mensagem do Natal. O Deus que criou tudo encarnou, viveu uma vida como um homem normal, para que eu e você fôssemos resgatados. O Eterno invadiu o espaço do tempo, o Divino fez da forma humana a sua casa, para que o humano pudesse ter acesso ao Divino, ao Deus Pai Todo-Poderoso. E eu louvo ao Senhor nesta noite. Eu peço que você levante uma de suas mãos e louve ao Senhor também, porque a mensagem do Natal é essa: Deus se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. João diz no versículo 14 do capítulo 1 do seu Evangelho: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitar significa fixar, tabernáculo. Aqui ele faz uma comparação com o tabernáculo do deserto. Deus habitava no tabernáculo feito de peles de animais, lá no deserto, mas agora passou a habitar não em um tabernáculo de pele de animais, mas num tabernáculo feito por Ele mesmo, lá no Éden, obra de suas mãos. Deus passa a tabernacular entre os homens através do seu Filho Jesus. E é tão lindo isso, porque João capítulo 1 versículo 18, o evangelista disse assim: Deus nunca foi visto por ninguém,
Mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Jesus é a perfeita revelação de Deus. Então, meus irmãos, eu quero neste momento encerrar a minha participação aqui, convidando você a se colocar de pé. Nós vamos orar. E eu peço que você agradeça a Deus. Agradeça a Deus pelo seu Filho, que desceu entre os homens, pleno Deus, pleno homem, luz de luz, Deus de Deus, o Verbo eterno. Agradeça a Ele essa noite. Feche os seus olhos. Se você pode, levante as suas mãos. Agradeça a Deus nesse momento. Senhor, muito obrigado. Agradeça. Faça ser ouvida a sua voz em gratidão a Deus. Diga: Senhor, eu te agradeço pela tua gloriosa encarnação. Isso. Se você que está aqui nesta noite ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, ou está afastado dos caminhos do Senhor, eu te convido neste momento a fazer uma aliança com Jesus. Ele desceu do céu à terra, nasceu e viveu entre nós para que você fosse salvo. Eu te convido nesse momento, aonde você está. Existem irmãos que estão com as mãos levantadas, mas eu peço, se você deseja aceitar Jesus, acene com a sua mão para que nós possamos te ver e te reconhecer. Se você deseja voltar-se para o Senhor, acene com a sua mão de onde você estiver. O convite está aberto. Oremos ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu amor, que fez com que o teu Filho amado Jesus descesse, abandonando esta glória, deixando esta glória. Oh, ele acalma e orejas. Muito obrigado, Deus, por este amor que moveu o teu Filho a se submeter a um ventre tão apertado. Deixou o trono e foi posto em uma manjedoura, em um coxo de animais. Muito obrigado, Jesus, por este amor que é a nossa redenção, que é a nossa eterna redenção. Ó Deus, e neste momento, por causa da redenção, eu rogo ao Senhor agora, se você está enfermo, coloque a mão na sua enfermidade. Porque Jesus veio em carne, a tua palavra nos diz que Ele levou na carne sobre si as nossas doenças. Cure as enfermidades nesse momento, ó Deus. Agora, ouvidos surdos sejam abertos em nome de Jesus. Olhos cegos sejam curados agora em nome de Jesus. Hérnias é uma ordem, desapareçam agora em nome de Jesus. Imobilidade nos membros superiores ou inferiores agora desapareça. Receba movimento em seus braços e pernas agora em nome de Jesus.
Doença saia de uma vez por todas. Caroços, hérnias, cistos, tumores, agora saia. Pelo poder da encarnação. Jesus veio em carne e levou sobre si. Seja curado agora em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua graça e pelo teu filho que morreu em nosso lugar. Amém. Os irmãos podem se sentar. E eu agradeço essa rica oportunidade